Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu, Tu e Ela. Eu sou a Vanessa Vilas. Eu sou Marilene Vanzela. E eu sou Marcela Maciel. E hoje nós vamos bater um papo, nosso bate-papo de hoje será sobre abusos no geral, né? E nas nossas pesquisas nós descobrimos que existem 6 diferentes tipos de abusos. Nós vamos falar um pouquinho para vocês, para ter essas informações, porque é necessário, porque às vezes as pessoas sofrem algum tipo de abuso e não sabem que está sendo vítima de um abusador. Às vezes o abusador não sabe que está cometendo atos de abuso com alguém. Então o vídeo de hoje é para esclarecer, para levar informação para você. Vamos lá, começar. Existem 6 tipos diferentes de abuso. E o primeiro deles é, na minha opinião, na minha visão e através das pesquisas, descobrimos que é o mais comum, que é o abuso psicológico, né? O abuso emocional. Que ele, muitas das vezes, ele é de uma forma sutil, as pessoas às vezes não percebem, né? Ele vem de uma forma: ah, você não tá legal, ah, mas você não tem capacidade para fazer tal coisa, ou você é burra. Às vezes sofre esse tipo de ofensa. O que vocês acham? E o mais interessante é porque normalmente o abusador ele tem uma estima muito grande por quem está sendo abusado. Então aquilo que ele diz não entra como se fosse uma ofensa. Entra como uma verdade. Ah, nossa, é uma verdade absoluta. Eu preciso falar a verdade para ela poder corrigir. E aí a pessoa que está vivendo essa condição, ela diz assim: ah, ele tem razão. Nossa, esses dias eu estava vendo uma referência muito legal. É que quando o abusador ele quer começar a dominar até nas vestes da mulher, aí ele diz assim: nossa, você está muito linda, mas essa calça não está muito justa, mas essa saia não está muito curta, mas esse seu vestido não está com decote muito grande. E aí, mesmo que seja uma golinha japonesa, mas se ele olhou e achou que é ruim, aí o que vai acontecer? Ela pensa: mas ele me ama tanto, né? Ah, com certeza ele está fazendo pro meu bem. Ele tá fazendo. A gente acha que é um cuidado, né? Eu vi uma história, foi até nas redes sociais, uma declaração de uma mulher que o abuso não é só com mulheres, o abuso é no geral. Homens, crianças, e, né, adolescentes no geral, abusos no geral. Que o homem meio que não achava certo mais da mulher já casada com ele se maquiar tanto, se produzir tanto, porque já estava casada. Ela já está casada, pra que ela... Pra que ela vai querer? Não precisa fazer unha, não precisa fazer cabelo. Pra que vai passar batom? Ela já está casada. E aí já começa a mexer com o emocional, a estima, e aí vem causando, a mulher deixa de se cuidar, deixa de se arrumar, deixa de se sentir bonita. E aí já vem causando sintomas de possivelmente uma depressão, com certeza, uma vontade de não sair de casa. Né? E ela não quer desagradar o companheiro, né? Porque muitas das vezes até depende dele, mas a gente vai entrar nesse assunto, então vamos lá. E acha que é só por cuidado. Que é só por cuidado. Porque é muito sutil, né? É sutil demais. E a segunda forma de abuso, que é um dos que mais chocam, um deles que mais chocam a gente, é o abuso físico. É onde ultrapassa o limite e agride a pessoa, né? Deixa marcas no corpo, puxão no braço. Começa assim, né? Dá um puxãozinho no braço para repreender e às vezes a pessoa não corrige na hora, fala: olha, não é por aí, não repreende na hora, e aquilo vai se agravando. Do puxão do braço já é um puxão no cabelo, dali para partir para um tapa, para partir para algo mais intenso, é fácil, né? Então muitas histórias a gente vê nas redes sociais, bem recentemente, né, com esse lance que eles falavam muito atualmente sobre o racismo. Muitas mulheres negras também têm passado por isso, né, às vezes até na rua, né, e homossexuais também passam por isso. Então é no geral mesmo. Eu conheço uma pessoa que o esposo socava, dava soco nela, nas partes não visíveis, onde a roupa tampava, durante um bom período. Começou com beliscões, depois empurrões, e até chegar no nível que já era os socos. Para as pessoas não ver, não era visível. Era um lugar que a roupa tampava. Uma perna,
na costela. E ele premeditava, né? Porque ele Agora. escolheu o lugar que Não ficasse era nada aquela questão de visível. momento. Era Agora. muito bem pensado. Verdade. E agora tem um detalhe, né? Que na verdade o abuso não é só de homem para mulher. Não. Tem o abuso da mulher, tem a mulher que é abusadora também, né? Que é a mulher que vai lá, que é autoritária, que ó, eu que mando, eu que faço, e impõe. E o que acontece? E a mulher ainda tem um agravante, porque às vezes ela agride o marido também, mas dentro dela ela está certa. Da mesma forma como o homem está certo, que ele faz isso e acha que ele está coberto de razão, e a mulher também faz e acha que está coberta de razão. Só que, no geral, é muito do lado masculino, né? Do lado masculino. Normalmente, né, a gente vê o homem, é o normal, mas não é só o homem, né? A gente vê mais o homem. Tem a mãe abusadora, que é aquela que abusa do poder que tem sobre o filho para poder agredir. Porque uma coisa é você fazer uma correção numa criança. Verdade. É você botar no castigo a criança. Você vai ficar de castigo porque você fez isso errado. Verdade. E existem mães que usam isso de uma severidade muito grande. Verdade. Isso é muito sério. Não estamos dizendo que não é para não corrigir. Sim. E o que nós estamos falando aqui também não é que, o marido falou que essa calça está muito justa, é abusador. Não, existem situações e situações. Sim. Existem situações e situações. Nós vamos simplesmente, somos pessoas inteligentes e vamos analisar se é congruente, se é coerente. Eu também vesti essa calça e vi que ela não estava, né? Eu vesti essa blusa e percebi, mas vou tentar a sorte. A pessoa tem que avaliar se aquilo ali é uma preocupação ou se realmente está sofrendo abuso. Por quê? O abusador ele não dá uma característica só, são várias, ele vai começar a dar vários sinais de que ele está abusando do abusador, no caso, né? E as pessoas têm que ficar muito antenadas nos sinais, porque, um exemplo aqui que você citou, uma mulher, ela sabe se expressar sobre o que está acontecendo. Por muitas vezes ela se cala, mas ela tem aquela autonomia de se expressar. Tem mulheres que também agridem os homens fisicamente. Sim. Eu já presenciei uma mulher agredindo um homem. É uma coisa assim que você... É meio diferente, né? Você não espera, não é comum. E a minha mãe é pedagoga. Então, uma vez eu conversando com as crianças na turminha dela, um menininho veio pra mim, virou pra mim e falou assim: tia, o meu papai, ele me bate com a tampa da panela de pressão. Nossa. Entendeu? Aí outra criança virou pra mim e falou assim: e a minha madrasta me bota de castigo no milho. A gente acha que isso não acontece mais nos dias de hoje, né? Mas acontece. Isso é abuso. Isso é abuso físico. Abuso 100% abuso. E tem o abuso também, que também não é comum também se achar, é o abuso do patrão com os funcionários. Ele abusa da autoridade de patrão, vai além das regras que o funcionário tem que cumprir, e é também uma forma de abuso, entendeu? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela disse que precisou fazer tratamento psicológico. Por quê? Porque, no caso, o patrão todos os dias chegava com gritos, né, com uma postura de muita agressividade. E aí as pessoas perguntavam assim: mas por que você nunca foi lá? Ela falava: eu dependia do emprego. Mas eu dependia do emprego. Esse era o argumento que ela tinha, de que ela dependia do emprego. Ela tinha aluguel, filhos para criar, então não tinha como ela sair daquele emprego, então ela precisava se subjugar a essa situação por um tempo. Mas o que aconteceu? Ela não se posicionou, ela não saiu, quando na verdade a lei dá um barato para ela. Ela não saiu, ela ficou. Com pouco tempo ela simplesmente começou a ter crises de depressão e ansiedade, porque começou a mexer com o estado emocional. Verdade. Porque tem isso, porque o tempo todo você sendo alfinetada, afligida, as pessoas falam com um tom agressivo, então chega uma hora que aquilo, mesmo você vendo, isso não é verdade, mas isso começa a mexer no emocional. Verdade. Começa a desestabilizar. Foi pro médico, teve que ficar em casa. Sem condição de ir trabalhar. Vocês conversando, eu estou analisando aqui. A pessoa que é abusada, ela só permite ser abusada por alguém que um dia conquistou a confiança dela. Verdade. Porque eu passando na rua, uma pessoa me abusar,
eu não vou Vai permitir, reagir. eu vou Vai reagir de reagir. imediato. Mas o abusador, primeiro, ele tem que ganhar a confiança da pessoa abusada. Né? E aí, até que ponto deve se permitir? Exemplo, essa sua conhecida. O que gerou esse abuso para ela? Provavelmente ela saiu desse emprego, né? Não teve mais condições de trabalhar. De um jeito ou de outro, ela teve que sair do emprego e hoje ainda passa por um tratamento emocional para se estabilizar novamente. Então, a questão é, vale a pena? Isso é uma análise que cada um tem que fazer, né? O terceiro tipo de abuso, que infelizmente também é um dos mais comuns, gente, é o que mais me choca, é o abuso sexual. E o que dói, assim, é quando a gente vê histórias, assim, nas mídias sobre abuso com criança, gente. Isso é muito sério, sabe? Porque às vezes não é só com adultos. Quando mexe com criança, isso... Nós três aqui somos mães, então mexe demais com o nosso interior. Não só com meninas, mas com meninos também. Então, é um dos abusos, assim, mais... Aí nós voltamos ao tópico que a Marcela falou. Que na maioria dos casos, abuso com crianças vem parte de pessoas que têm a confiança da família. 98% dos casos são amigos íntimos que tinham um relacionamento dentro da casa. Ou a pessoa tem familiar acesso, tem acesso à a casa. Às vezes até a pessoa toma conta da criança para os pais trabalharem. Ganha primeiro a confiança para depois... Eu há pouco tempo estive num evento onde a pessoa estava falando sobre o abuso e a pessoa que abusou dela era uma pessoa de dentro da casa. E isso é uma amiga particular minha. E ela foi contar agora, depois de adulta que ela foi falar sobre o assunto. E esse abusador era uma pessoa do círculo familiar. Era alguém que estava ali, era um amigo que tinha acesso à casa, que tinha acesso à vida particular deles. E a família nunca desconfiou. Mari, eu estudando um pouquinho sobre esse assunto, geralmente as pessoas que são abusadas, por muitas vezes, a criança, a mulher, em grandes casos, eles não contam, porque eles sentem uma culpa interior. O abusador faz com que ele sinta essa culpa, muitas vezes a pessoa sofre. Exemplo, meninas que foram estupradas, a gente vê muito isso até na mídia. Mas até comentários. Mas com a roupa dessa estava pedindo, nenhuma mulher pede para ser estuprada. Nenhuma menina que estava com um vestidinho ou uma pose. Meninas, por muitas vezes, não tem jeito para brincar, nós somos mães, a gente até tem um certo cuidado de botar um shortinho. Sim. Mas por muitas vezes elas brincam mais à vontade. Mas não tem móveis para sentar. Então, aquilo acaba gerando, eu não sei se isso é cultural, o que passa na mente das pessoas para pensar dessa forma. Saiu de madrugada toda maquiada, estava pedindo. Não estava. A culpa nunca é do abusado, gente. Da pessoa que sofreu. Entra numa inversão de valores. Inversão de situação valores. de vítima. Inversão de valores. Inversão de valores. Inversão de valores. Quer dizer, quem fez o ato ruim, quem foi culpado, começa a ter justificativas e muitas das vezes da própria sociedade. Sim. Que a sociedade começa, mas o short não é um julgamento social. Mas a roupa dela está indecente. Mas a maquiagem dela está vendo. Quando na verdade não é para ter. Você quer ter relação com alguém, vai lá e conquista essa pessoa por amor. Verdade. E sabe o que é isso? É o maior ato de estupidez e sem contar a pessoa se sentir tão mal. Não consegue conquistar uma mulher. Verdade. Não consegue conquistar uma mulher, então precisa de achar alguém à força. Claro que tem todo um prazer psicológico, tem toda uma história psicológica por trás disso. Claro. Mas a gente não pode agir com naturalidade, uma coisa que não é natural. Não é natural. E às vezes a pessoa que sofre esse tipo de abuso sexual, por pessoas que têm acesso à casa, têm acesso ao ambiente que a pessoa vive, ela às vezes fica presa nisso por anos, sem saber como sair. Às vezes não tem vergonha de procurar ajuda. Se vão acreditar. Eu já tenho um caso que a menina contou, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Acho que foi história de criança. Sim. Exagerou. Eu acho que quando fala, claro que criança tem um mundo imaginário de Bob,
mas a mãe conhece o filho que tem. Claro. O filho e a filha, né? Conhece os filhos que tem. Então falou, e muito mais do que a palavra, as atitudes da criança mostram muito. A criança não quer mais estar perto, a criança tem medo, tem reações trêmulas. Quando chega perto daquela pessoa, o olhinho já fica assim, já mostra que está assustado. Sempre vai ter sinais. Sempre tem um sinal. De que está sofrendo algo. Para de bobeira, menino. Para de bobeira, menina. Sempre vai ter sinal. Vai lá falar com o titio. Vai lá dar um beijo no titio. Dá lá um beijo na titia. Porque tem mulheres abusadoras também. Sim. Não é só homem. Vai lá dar um beijo na titia. Vai lá dar um beijo no titio. Para de palhaçada. Isso é falta de educação. Respeite. Precisamos respeitar, porque... Prestar atenção. Prestar atenção, ficar atento, né? Tem meninos que o primeiro relacionamento, entre aspas, né, o primeiro contato íntimo dele foi com mulheres abusadoras. É verdade. Não estava pronto. Meninos, como eu falei, não eram homens, não eram rapazes, eram meninos. E o primeiro contato com sexualidade que ele teve com mulheres abusadoras. Porque isso é um fetiche, na verdade. E às vezes homens também, Verdade. que molestam. Muito pesado. É um fetiche. Eu já ouvi, gente, esse tópico é bem pesado. É bem pesado. Eu já ouvi uma história real. Não foi história da carochinha, não. Ninguém te contou. Foi história que eu vi na revistinha. História real de uma pessoa médica, né? Não vou citar nomes para não comprometer a pessoa, mas uma médica, que me relatou um fato que eu fiquei sem dormir quando eu ouvi aquilo, gente. Porque Conte pra nós. a avó, Nós queremos saber. uma avó, gente, uma avó cuidava da menina, aproximadamente 5 anos de idade. A avó abusou da menina. Meu Deus, avó. Como que você ia imaginar uma vovó abusar de uma criança? E a criança teve problemas, foi ao hospital, né? Essa médica atendeu ela e ela ficou em choque. Seríssimo isso. Porque você imagina N situações, agora uma avó. A primeira pessoa que uma mãe pensa quando precisa deixar o filho com alguém. Minha avó, o meu filho nesse momento tá com a avó. Então, assim, é muito complicado esse assunto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deixa, claro, mas a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que os filhos passam. Isso é. Né? Porque às vezes o mundo contemporâneo de hoje, as mulheres trabalham, os homens trabalham, as crianças às vezes ficam em creche, ficam com babá. Então, tem que prestar atenção nos sinais. Tem que prestar atenção nos sinais. E o quarto tipo de abuso é o abuso financeiro. Que abrange o abuso financeiro? O abusador, ele restringe as finanças da mulher para que ela fique presa a ele. Ou do homem, ou do filho. do homem, Ou do filho. Porque tem. Situações em geral. Então, a pessoa é dependente financeiramente do abusador ou da abusadora, né? E restringe cartão, restringe dinheiro. Filhos fazem isso com os pais. Sim. Filhos, depois Sim. de uma certa idade, os filhos assumem a finança dos pais e aí, tipo, eu vou no mercado, eu sei o que você precisa, eu sei o que e aí começa a controlar. É verdade. E é terrível, né? É difícil, né? Restringe, mostra pro abusado que ele depende de mim, ela depende de mim, então tá presa a mim. Eu fico sabe? imaginando nesse caso do idoso. Ele trabalhou a vida inteira para conquistar uma mísera aposentadoria, para vir um marmanjo e cuidar. Que na verdade era para trabalhar, para dar para esse Pra idoso dar uma condição conforto, de vida melhor. uma condição melhor. Opa, vou assumir, vou juntar o que eu tenho com o seu recurso e te dar uma vida muito mais Isso é muito agradável. comum, tá? Isso é muito comum. É comum Porque também. quando você para conversar com... Vocês já fizeram visita asilo, alguma coisa do tipo? Já fiz. Conversa com os velhinhos, a maioria são abandonados, os filhos recebem o dinheiro, filhos, netos, enfim, Verdade. desses idosos, e no mínimo, dão o mínimo, quando dão, para eles sobreviverem e terem uma medicação. Quando dão. Quantos? Muito triste. Eu conheço casos assim, inclusive há pouco tempo fiquei sabendo de um que a pessoa precisou de medicação, o filho não estava, então e aí? Vamos pegar o recurso para ele? Não tem aqui. Tem que esperar o filho chegar de viagem porque o cartão está com ele.
tem que esperar o filho chegar de viagem para ele comprar, porque então a pessoa fica sozinha em casa, Verdade. sem recurso financeiro para absolutamente nada, porque ele já abasteceu a geladeira, já abasteceu o armário e acha que isso é o suficiente. E A percepção do abusado, do abusador, aquilo ali não basta. Aí o que acontece? De repente, mas isso é um processo de aprendizagem, porque quando eu era criança, eu tinha tudo que comer e isso era o suficiente. Tá, mas os tempos mudaram, né? Verdade. O que os nossos pais faziam, eles não tinham conhecimento, eles eram o melhor que eles tinham, era o recurso que eles tinham. Então, agora, temos muito acesso, temos muitas informações, temos muitas maneiras Verdade. de podermos agir diferentes, né? Verdade. E o quinto tipo de abuso, esse não é tão conhecido, não é tão falado, é o abuso patrimonial. O que abrange o abuso patrimonial? O abusador ou abusadora, né? Vou falar assim, o abusador ou abusadora, ele restringe, além do financeiro, ele restringe ainda mais a pessoa, ele restringe documentos, para que a pessoa às vezes possa, de repente, quiser sair de perto da pessoa, né? Não sei, num relacionamento. A pessoa às vezes não quer mais estar junto, não está fazendo mais sentido para ela aquele relacionamento e ela quer às vezes partir, quer ir embora ou quer trabalhar, ele restringe documentos, ele estraga, né? Celular, ele joga fora, joga roupa fora, queima roupa, não gostei dessa calça, tá muito apertada, tá muito justa, igual a gente falou. Vou queimar. Então isso é abuso patrimonial, os bens que ela tem, né? São as roupas, dinheiro, documento. Então o abusador ele restringe ainda mais essas coisas. E o abuso, o sexto tipo de abuso, que é o último, é o abuso tecnológico. Esse também é pouco comum. O que é o abuso tecnológico? É o abusador ou abusadora restringir o uso das redes sociais, controlar as redes sociais. Menina, tem pessoas que são obrigadas, eu tenho algumas amigas que elas são obrigadas a ter a foto com o cônjuge, com o namorado no perfil, porque o camarada dele é tão inseguro, ele é tão inseguro que a mulher não pode ter uma foto no perfil dela, somente dela. Aí, e elas falam isso com naturalidade. Eu não posso porque o Joaquim não quer. O Joaquim não quer. Judas Place, Então isso é uma espécie de abuso, Vanessa. É um abuso tecnológico. Hackear e hackear, olhar os comentários. Agora tem uma tecnologia aí que você consegue fazer do Zap, que você consegue escanear lá, né? E aí você tem acesso a toda a conversa do Zap do outro. E aí é uma invasão de privacidade. Tem aplicativos, né? Que você consegue invadir o telefone do companheiro, da companheira, ou de quem for. E tem acesso É uma invasão a de tudo. privacidade absurda. Por quê? O que eu não quero pra mim, eu preciso entender que não é melhor pro outro. Porque eu tenho uma conversa muito privada, muito minha com uma amiga minha. Aí tá lá, eu contando os meus problemas, as minhas condições, são é o meu pensamento, são as minhas questões. Sim. E aí vem outra pessoa e bota lá, nossa! E sem contar que às vezes isso é uma agressão absurda. Sim. Você se sente violentado, acabou com toda a sua Isso capacidade. mexe com o emocional também, porque a pessoa só pode colocar foto no perfil das redes sociais se estiver acompanhada com o companheiro ou com a companheira. Acaba perdendo o gosto. Porque, um exemplo, eu não gosto, gente, de ir numa praia, numa piscina, tirar uma foto, mas assim a gente acaba tirando várias fotos, mas eu não gosto de postar. Mas vamos lá, tem muitas meninas, muitos homens que gostam. E aí vem o companheiro ou a companheira, não pode. Não, então vai causar contrito, vai causar atrito no relacionamento. Vai dar treta, amiga. Vai dar B.O. por causa de uma foto. Aí a pessoa acaba, não vou postar, acaba desgostando. Sim. E eu estava conversando com algumas pessoas, a rede social, por muitas vezes, a pessoa tem porque gosta e por muitas vezes tem também porque aquilo ali acaba sendo uma rede de apoio. Pessoas usam a rede social para poder sair um pouco Tem pessoas que se sentem só, é um refúgio, né? Aí usam aquilo ali para poder conversar, bater um papo, falar com pessoas distantes.
mas acabam perdendo esse brilho, esse gosto, por causa de atrito no relacionamento, porque não pode isso, não pode aquilo causa ciúme, aí vai lá, viu uma curtidinha. Quem é fulano que curtiu essa foto? Por que ela curtiu? Por que ela deu joinha? Eu não tô gostando. Aí começa o BO, a treta. Não, e é por muito causa de uma engraçado. foto. E é muito engraçado porque o que acontece? Às vezes eu vejo a foto de um amigo meu, uma postagem, acho interessante e curto. Então eu posso. Verdade. O abusador se sente no direito de mas ele é meu amigo, ou ela é minha amiga. Mas aí quando é o direito do outro, não é. Não tem. Já vem Já já não uma tem segunda direito. intenção em cima disso. E não podemos deixar de falar que agora há pouco tempo estava rolando muito isso na mídia social. Nós estamos em pandemia. Estamos em época de pandemia. Ainda estamos em época de pandemia. E aí o que acontece? As pessoas estão em casa, têm necessidade de conversar com alguém, agora mais do que nunca. Sim. Tem algumas restrições, mas imagina, você está dentro de casa, você não pode sair, e você não poder falar, ou ter que ficar falando e controlando o tempo A todo internet quem está se falando. transformou numa rede de amigos, de conversar, porque você fica louco, gente. Vai fazer uma chamada no Zoom. Tem um homem lá. Vai fazer uma chamada no Zoom. Tem uma mulher lá. Gente, Parece até um ET, né? Que é de outro planeta. Quando na verdade não tem nada melhor nessa vida do que ter amigos. Ai, sim. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: a vida é muito melhor com amigos. A vida é muito melhor com a amigos. gente precisa de pessoas, né? A gente precisa. Na verdade, fomos criados para vivemos em relacionamentos. Com certeza. E, Vanessa, o porquê que, na sua percepção, essas pessoas permitem serem controladas, né? Porque o abusador, ele quer ter 100% de controle na vida da outra pessoa. Vocês já pararam para pensar o porquê que a pessoa se permite? Seria, no caso de algumas mulheres, seria uma falta do financeiro, uma dependência? O que vocês acham que pode ser? Eu acho que foi questão do que a gente já falou aqui da confiança, né? A mulher, o homem, ou a pessoa que está sofrendo o abuso, ela tem tanta confiança, ela criou uma confiança, ela acredita que aquela pessoa, ela está cuidando dela. Não, mas eu já ouvi relatos de pessoas que sofrem abuso físico, né? Que apanham mesmo, que não, mas ele vai mudar. Ele estava nervoso. O abusado, às vezes ele tenta justificar aquela causa, né? Porque ele acredita que a pessoa realmente estava nervosa, foi um momento de fúria. E o momento de fúria se repete, fica um círculo vicioso. Então eu acredito que seja essa confiança que o abusado tem. E ainda tem um detalhe, padrão comportamental. Sim. Às vezes o que acontece, nós mães erramos muito. Estava até conversando com vocês hoje sobre isso, de que os filhos, às vezes, nós não deixamos os nossos filhos resolverem seus pequenos problemas. Então nós criamos os nossos filhos debaixo das nossas asas e não queremos que ele sofra, não queremos que ele resolva um pequeno problema que ele tem. Ah, minha filha teve um probleminha com a amiga, e aí eu como mãe vou lá defender minha filha. Ah, minha filha teve um probleminha, não estou falando de coisas sérias, coisinhas pequenas de amigos. E aí teve um probleminha lá com uma amiguinha na escola. E aí eu vou lá para a escola arrumar uma briga por causa da minha filha, que alguém reclamou porque pegou o lápis dela. Quando, na verdade, se eu instruir minha filha em casa e dizer: filha, resolve. O que você pode fazer para resolver isso? Isso vai fazer com que ela se sinta capaz de resolver problemas. Exatamente. Muitas vezes as pessoas que vivem debaixo do jugo de um abusador é porque são pessoas que tiveram uma vida onde elas não se sentiram capazes de resolver problemas. E isso é muito sério. Pequenas coisas. Nós precisamos ensinar nossos filhos desde muito cedo. Eles precisam resolver as pequenas coisinhas deles. Esses dias eu estava vendo, uma criança estava querendo sair da sala, da sala para a varanda. Então tinha um batentezinho. Mas aquele batente para aquela criança era uma dificuldade absurda, porque o limite dela era pequeno.
Então o que ela fez? Ela deu um jeitinho, ela segurou do outro lado da porta para conseguir botar um pezinho. E aí quando ela botou um pezinho, ela viu que não dava, ela subiu de novo, ela sentou na porta e desceu com os 2 pés. Quando desceu, ela saiu correndo, sentindo uma sensação de liberdade. Imagina, se eu e a mãe fôssemos lá, pegasse essa criança e botasse, ela não saberia descer por aquele espaço profundo. Aquilo ali já seria uma barreira. Verdade. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a viver uma vida rompendo pequenas barreiras, quando chega numa situação como essa, de adulto, opa, eu sei resolver isso. Verdade. Ela vai se sentir capaz de resolver Vai isso. Vai se ser sentir um capaz. adulto bem resolvido. E tem também a história do padrão comportamental dos pais, né? Porque às vezes passou a vida toda vendo a mãe viver isso. Verdade. Mas minha mãe viveu isso e ela reagia assim. Minha mãe viveu isso e reagia assim. Meu pai viveu isso e reagia assim. Às vezes são crianças que são criadas, perdeu o pai, perdeu a mãe, são criados com outras pessoas e não tem direito de reagir. Então ela tem 2 posições. Ou ela vira o abusador, ou ela vira a pessoa que é submissa a tudo e a todos. Verdade. E tem uma observação importante. A pessoa que abusa, às vezes ela não sabe que ela está abusando. Não sabe que Na é um percepção de abusador. mundo dela, aquilo ali é comum. normal. Eu cresci vendo, né, os meus pais. Cultural. Na percepção dela. No mundinho dela é normal aquilo. Sabe? Perfil do abusador. São pessoas extremamente... A autoestima deles são muito baixa. Então, qual é o perfil do abusador? Ele, na verdade, se sente incapaz. Ele se sente inferior. A autoestima dele é baixíssima. Então, quando ele impõe autoridade sobre alguém que ele conseguiu dominar, pronto. E ele se sente dominância. Você sabe que Poder. fazer fofoca é padrão de abusador? Isso. Por quê? Porque falar do outro é muito mais fácil do que falar de si. Porque o que acontece? Eu vou e olho para Marcela e falo todos os defeitos. Você viu, Marcela, como é que ela saiu? Você viu como é que a filha dela saiu? Você viu como é que o marido dela saiu? Você viu? E aí começa a falar. Mas não para o tempo todo para analisar como é que eu saio. Como é que meu marido sai? Como é que minha família, como está sai? Como é que a Marcela fala? Como é que eu falo? Porque falar de mim é difícil. Então o que eu faço? E na maioria das vezes eu vou falar de uma maneira ruim, negativa. Eu vou pegar aquele monte de defeitos e vou falar. Por quê? Porque na verdade, para mim é muito mais interessante falar do defeito do outro do que olhar para os meus. No desenvolvimento humano a gente aprende que a pessoa que age assim é porque a vida está um grande M, né? Porque aqui a gente não fala besteira. Verdade. A vida está um grande M e é mais fácil, em vez de resolver os nossos problemas, focar na vida dos outros. É mais interessante para ela focar. A Mari falando agora sobre a questão cultural, eu estava fazendo uma análise aqui, tudo é questão de identidade. Verdade. A pessoa, quando ela não tem uma identidade bem definida, ela busca escapes. Eu estava fazendo um estudo que existem vários tipos de identidade. Existe aquela identidade cultural, que é quando nós absorvemos a cultura, um exemplo do brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma cultura, né? Tá passando ali, tá com o veículo irregular. Deixar tudo pra cima da última hora. Tudo pra cima da hora, comprar o ovo de Páscoa das crianças em cima da hora, quem nunca fez. Cultura. Quem nunca viveu isso? Sim, tá passando numa blitz, aquele jeitinho brasileiro. Tem essa questão do cultural, jogar o lixo na rua. Isso vai formando a identidade. O que os nossos pais falam quando nós somos pequenos, pra gente se torna uma verdade. Se você fala pro seu filho, você não consegue andar de bicicleta, você está cravando aquilo na mente dele que ele não consegue. O que os pais falam para os filhos se torna uma verdade. Já é mais um tipo de identidade. O que você aprende com as pessoas ao seu redor. Se numa maioria, você vive num ambiente que a maioria fuma, aquilo ali se torna uma cultura de localidade, é uma identidade. E tem a identidade também, existem várias, mas tem a identidade também que é o que Deus fala que você é. Deus fala que nós somos a extensão do reino aqui na Terra. Nós somos
somos a imagem e semelhança dele, ele nos colocou aqui para governar nessa terra, então nós somos a identidade, a extensão do reino de Deus aqui nessa terra. Então, mediante tudo isso que a gente conversou, o que eu entendo? Que as pessoas não têm uma identidade bem definida. Eu peguei isso há uns 2 anos atrás e isso ficou no meu coração. Quando você pergunta para uma pessoa, quem é você? Ele vai falar o nome dele. Mas e se a sua mãe não tivesse te dado esse nome? Eu seria o outro nome. Então o nome te define? Te deu amnésia, você esqueceu momentaneamente o seu nome. O nome não define a pessoa. Ou então eu sou a esposa de fulano. Tá, acabou o casamento, você deixou de ser essa pessoa? Eu sou a mãe de fulano. Deus livre guarde, o filhinho foi pro céu. Você não tem mais o filho aqui. Então você é a mãe de quem agora? As coisas ao redor não nos definem. Quando a gente tem uma identidade bem definida do propósito que Deus deu pra gente aqui, a gente deixa de aceitar o abuso. Verdade. Porque a gente entende que nós somos. Que você merece. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim ao mundo e eu sei que eu não posso aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. E a gente lembra um trechinho do nosso vídeo, do outro vídeo que nós estávamos falando sobre aborto, que há um propósito, né? Sim. Há um propósito no coração de Deus quando Ele permite nascer uma pessoa. E o propósito do coração de Deus não é você nascer para viver sobre um domínio de alguém abusador. aqui nessa terra, Verdade. sendo dominado, acusado, desmerecido, humilhado, Verdade. sendo xingado, porque o abusador ele faz tudo isso. Quando você sabe exatamente quem você é. Eu estava até lendo um livro que ele fala o seguinte. Vou dar um exemplo, meninas. Não sei se vocês já presenciaram algum homem de idade. Para mim, antigamente eu tinha até repulsa quando eu reparava. Eu tenho meninas, né? Então, quando eu via velhos olhando para as minhas filhas, quando o homem ele é bem definido na identidade dele, que ele vê uma mulher na rua, que não é a esposa, lógico, ele não olha ela como uma carne. Por quê? Ele é a extensão do reino na terra. Então ele começa a olhar ela como Deus olharia. Como filha, como alguém especial para alguém. Com admiração. Com admiração. Quando uma mulher, ela olha para um homem, que ela tem a identidade dela bem definida, ela um exemplo, quando vê um mendigo, muita gente tem repulsa. Quando você tem uma identidade bem definida, que você sabe quem você é, você passa a olhar para aquela pessoa como um filho de Deus, como um irmão, como alguém que precisa de um auxílio, os seus olhos mudam para o mundo. Verdade. Mas isso a pessoa precisa ter o quê? Uma identidade bem definida. Agora, nós já falamos sobre inversão de valores, né? Usando isso que a Marcela estava falando em relação ao homem, hoje em dia, se passa uma mulher na frente dele, tipo, a mulher gostosona, né? E se ele não olhar para ela com aquele olhar, nossa, os outros homens olham para ele como se ele tivesse... Ele sofre bullying. Sofre bullying. Sim. Tá errado. Quando na verdade, se o cara olha, e como eu disse você, ele é bem resolvido, então ele olha e fala, mesmo que seja bonita aquela mulher, muito bonita, mas ele olha isso e só faz um elogio ou comenta entre os amigos que ela é bonita, para eles não é o suficiente. Entra como se fosse uma ofensa. Pô, cara, mulherão desse, gostosona dessa. É verdade. Mesma coisa o homem. Se passa um homem muito bonito e a mulher fala, nossa, que rapaz apresentável, que homem apresentável. Se não falar a palavra que gostoso, que tesudo, Tá errado. então tá errado. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores. Não olha aquele ser humano, poderia, por exemplo, no caso dos homens, poderia ser minha filha, poderia ser minha irmã. No caso das mulheres, poderia ser um irmão meu. Verdade. Mas só olha a casquinha. A carninha. Né? E tudo isso a gente entende que é uma sociedade que está doente. Não é uma sociedade que está curada pela inversão de valores, pelos hábitos, pelas manipulações que são sofridas e são aceitas. Né? Então a gente entende que é uma sociedade
que precisa tomar muito cuidado, precisa estar atenta aos sinais, as mãezinhas prestando bastante atenção nos sinais dos filhos, porque o corpo ele fala, as expressões, as atitudes. Sempre terá sinais. E como você falou, Nessa, às vezes o abusador não sabe que é um abusador, às vezes a mulher não sabe que está sendo abusada. Na dúvida, conversar com alguém. Gente, conversar. Busquem a palavra fácil. Agora é muito interessante, porque às vezes a mulher se sente com vergonha. Como é que eu vou contar, admitir? Como é que eu vou contar pra Vanessa o que está acontecendo comigo? É nessa hora que, se você de repente não se sente à vontade de conversar com uma amiga, com um amigo, vai procurar um profissional, vai procurar um terapeuta, vai procurar alguém que possa conversar com você. Temos aí Coach Life, Coach Vida, temos aí vários terapeutas que que estarão aptos para poder ajudar, temos aí psicólogos. Então, procure ajuda, porque às vezes sozinho não consegue. Mas eu não tenho recursos. Eu não tenho recursos para pagar, porque nós estamos falando para vários tipos de pessoas, com vários recursos. Eu não tenho recursos, Marilene. Então procure alguém. Procure um líder espiritual, procure uma pessoa, procure uma amiga, avalie a condição dela, converse com ela, explique. Agora tem um detalhe, uma amiga uma vez chegou na minha casa, ela tinha sido espancada, muito espancada pelo marido, isso já me aconteceu umas 2 vezes. E aí o que eu fiz quando ela chegou em casa? Eu falei, tomei um banho, me vesti, falei, vamos pra delegacia, porque precisa da parte. É crime. Você não pode apanhar e achar que é normal. E aí ela foi embora, saiu da minha casa, ela falou, não posso fazer isso, não posso, ele é pai dos meus filhos, eu não posso fazer isso. E aí voltou pra casa dela, e aí continuou mais anos e anos apanhando e nunca mais me procurou. Então o que acontece? Aceitou a situação. Na verdade, quem é você no fila do pão? Tem um versículo que eu acho que é bárbaro para essa ocasião, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desse jeito. Eu acho que é Mateus 22:7. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você se ama, você não vai querer se machucar, você não vai querer ser agredido, você não vai querer levar puxões de cabelo, não vai querer ter salavancos. Se você ama seu próximo como a ti mesmo, você não vai abusar do poder, da autoridade que você tem para gritar, constrangir as outras pessoas. Porque às vezes eu me permito, ele me ama, mas eu, no amor que eu tenho, eu faço isso. Mas tem um outro detalhe que é muito importante, nós passamos aqui, é que o abusador não sabe que é abusador. Porque às vezes, como eu falei, padrão comportamental. Sim. O pai viveu a vida inteira, o pai se espelhou. Isso. Ele se espelhou, eu detesto isso que meu pai faz, eu acho ridículo. Mas nos momentos de pico de raiva, de ira, ele age igualzinho. Manifesta aquele comportamento, né? E então o que acontece? Filho, chegou esse momento, filha, chegou esse momento, olha, inspira, e expira, tenta relaxar, sai do ambiente, não vou. Porque só pode haver mudança se houver reconhecimento. Exato. Me identifiquei, eu sou uma mulher que vivo aqui no padrão, estou sendo abusada. Isso. No trabalho, sobre filhos, marido, amigos, porque tem amigos abusadores, né? Sim. Tem muitos amigos abusadores que não permitem que o outro vá se divertir se ele não estiver junto. Com certeza. E aí espragueja, maltrata, maldiz. E aí o que acontece? Chegou numa situação, não vai se estressar, respira, sai do ambiente, evita, começa a ter um autocontrole, começa a fazer uma autoanálise. Eu nasci para isso. É esse tipo de homem que eu quero ser. Uma referência que eu acho que é muito boa, tanto para o abusador quanto para o abusado, é você espelhar o filho. Porque você pensa assim, é esse comportamento que eu quero que minha filha tenha quando se casar? Criança vê criança. É esse comportamento que eu quero que meu filho tenha quando ele for adulto? Então, quando meu filho for adulto, é isso que eu quero que ele viva?
porque os filhos vão espelhar os pais. Na maioria das vezes isso vai acontecer. Então é esse comportamento que eu quero. Eu quero que minha filha sofra isso que eu estou sofrendo. Então, se não quer que seu filho, sua filha viva essa condição, então precisa ser mudado agora. Exato. Porque se não mudar, traz um transtorno absurdo, isso vai geracional. Aí o meu pai era abusador, ou então era uma pessoa que sofria nas mãos de uma abusadora. A minha mãe era abusadora ou sofria na mão de um abusador. E aí eu vou repetir esse padrão com os meus filhos, depois os meus netos, porque alguém precisa chegar e sem agressividade, mas precisa chegar e dizer, opa, peraí. Resolver a situação. Peraí, eu sou... Então é importante, Mari, para o abusado, quem está sofrendo abuso, buscar ajuda, gente. Muito. Busca ajuda, procura ajuda, fala, expressa para alguém, expressa para um profissional de saúde, põe para fora o que você está sentindo. E é importante, interessante também para o abusador que não sabe, às vezes, muitas das vezes ele não percebeu o que ele está fazendo. Fazer uma autoanálise. Pense, faça uma autoanálise, se coloque no lugar do outro, tenha empatia pelo seu companheiro, companheira, colega, amigo, seja quem for. Eu gostaria que me tratasse dessa forma. Será que eu estou será que eu estou exagerando? Passando os limites. Então, é necessário que faça essa análise, preste atenção nos E as sinais. dores do passado, nós precisamos entender, Marcelo, que precisamos deixá-las ir. Sim, exato. Deixa aí. Ah, mas aconteceu isso com a minha mãe. Agora eu já sou uma mulher adulta. Aconteceu isso com meu pai. Agora eu já sou um homem adulto. É olhar, reconhecer aquela condição e dizer, não quero isso para mim. Exato. Existem dois tempos que nós não podemos modificar. O que passou e o que há de vir. Verdade. A gente tem que viver o presente. Isso. E deixar ir. Eu li uma frase que é muito interessante. Nem todos os dias somos lua cheia. Verdade. Tem dias que somos lua minguante, tem dias que estamos mal, tem dias que não estamos bem, tem dias que somos lua crescente. Queremos, nossa. Mas independente nós precisamos olhar para o nosso momento e deixar ir aquilo que nos afetou no passado, as sequelas da maternidade, a sequela do pai, da mãe, o que a gente viveu. Às vezes sofre muito as pessoas que foram criadas com outras pessoas e aí não teve o amor maternal. Isso. Entenda que não há amor maior do que o amor de Deus sobre a nossa vida. Sim. Se a Vanessa ela não me amar, eu preciso entender que Cristo me ama tanto, que Deus me ama tanto, que deu Jesus para morrer por mim. Dizendo assim, olha só, Vanessa, você pode não amar a Marilene, mas eu amo tanto que eu vou levar Jesus. Jesus vai morrer por ela, por amar a ela. E ainda quando ele for, eu vou deixar o Espírito Santo, que é o Consolador, que vai ficar do ladinho dela. Nos momentos de alegria ele vai estar com ela, nos momentos de tristeza ele vai estar com ela, nas dificuldades ele vai estar com ela, nas frustrações ele vai estar com ela. E aí ele diz assim, mas eu não te deixo órfã. É um amor sem igual. E essa passagem aqui diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus dizendo para nós assim, ei, você pode amar a pessoa, mas se ama também, se valorize. Valorize aquilo que você é, se olhe de uma maneira diferente, porque eu acho que isso é muito importante. Né? E através de todo esse amor, Mário, a gente traz o quê? Não se cale. Você é especial, você é único, você é querido, você é querida, você é amado, você é amada. Não permita sofrer. Isso. Sozinho não. Está passando por algum momento? Está se sentindo abusado? É em um relacionamento? Converse. Não resolveu? Fala para alguém. Grita, se expõe, abre a boca para o mundo, converse com uma amiga, com um líder, com um grupo de apoio, só não se cale. Só não Isso guarda serve para para as você. crianças Muitos também. grupos de apoio nas redes sociais hoje. Para as crianças, aconteceu algo, te constrangeu, tocou onde você não gosta, fala com papai, fala com mamãe, não resolveu, fala com vovó, fala com titia na escola. Precisa ser falado. Sim. Precisa, não pode guardar. Porque quando a gente guarda algo ruim, lá na frente, a gente não resolveu isso que a gente guardou. Isso. Então a gente deixou uma caixinha, uma ferida aqui aberta. E foi lá pra frente. E lá na frente, no nosso futuro,
essa caixinha está mal resolvida, esse problema está mal resolvido. Aí a gente vai arrastando ele por tempos e tempos. Então resolve aqui, fala aqui, pede socorro aqui, pede ajuda, o que for preciso. Mas por entender o quão especial nós somos, como a Mari disse, temos que nos amar, porque Ele nos amou. Então precisa ser falado. A gente tem que ter um carinho especial por nós mesmos. Até porque se nós nos tornarmos seres doentes, deprimidos, tristes, nós não podemos tratar outras pessoas. Nós precisamos estar bem, estar curados, sarados, estar em harmonia com o mundo, conosco mesmo, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Bom, para fecharmos esse bate-papo de hoje, eu acho que é bem isso, né? Se precisarmos de ajuda, buscarmos ajuda sem vergonha, sem medo, né? Verdade. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está nas palavras. Então fale, é importante que você fale de vida com alguém, não guarde para você. Verdade. Tá bom? Não guarde para você. É isso, gente. Então finalizamos mais um bate-papo de hoje com o tema de abuso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Compartilha com a galera esse vídeo importante, muita gente precisando de informação. Estamos aqui para somar com vocês. Um grande beijo. E procure um terapeuta se você achar que é preciso. Procure ajuda, isso é muito importante. Sozinho, às vezes, não conseguimos fazer muitas coisas. Mas, se estivermos com amigos ou com profissionais, vamos conseguir ir muito além. E resolver problemas que, às vezes, nos assombram a vida inteira. Verdade. Sim. Fez algum sentido para você? Assista, curta, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Às vezes pode abençoar a vida do próximo também. É isso. Fechou? Beijo. Tchau.